Olá, eu sou o Vitor, sou da empresa Vica Engenharia e na Vica Engenharia nós trabalhamos com projetos e gerenciamento de obras no método construtivo Light to Frame. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa série Tudo sobre Light to Frame. E agora dando uma sequência sobre os problemas que acontecem em obra. Os vídeos anteriores eu fiz sobre os problemas pós-obra, então se você ainda não viu, entre aí no nosso canal e assista os dois vídeos falando sobre problemas pós-obras, ou agora não me lembro. Tem vídeo falando sobre o pós-obra ali, problemas que a gente já tiveram. Muito importante para você que vai construir, para você que está começando a trabalhar em steel frame, conhecer, saber. Você não vivenciou ainda, graças a Deus, que bom. Se você está começando, saiba que pode ter esse tipo de problema se você não fizer aquilo que a gente falou ali. E agora eu quero iniciar uma sequência de vídeos falando sobre os problemas que acontecem durante a obra, problemas que já aconteceram com a gente. E aí eu vou passando aqui por todas as etapas da obra, então vai ser muito importante. Eu vou fazer em mais de um vídeo, para não ficar tão extenso os vídeos, e para ficar mais fluido, para você assistir, digerir também, né, que acaba sendo muita informação, então para você digerir, entender, estou nessa etapa, então tem que me atentar com isso, para não ter, se tiver tempo ainda, né, mas sempre há tempo de fazer diferente. Se você ainda não acompanha o nosso canal, você é novo aqui no nosso canal, tem 3 links super importantes na nossa descrição. Um é, se você gosta da forma que a gente fala aqui no canal sobre steel frame e está pretendendo construir, ou está começando a trabalhar steel frame, que é algum tipo de consultoria, entre em contato no primeiro link que tem na descrição, então você vai deixar ali seus dados, a gente vai entrar em contato com você para entender a sua necessidade e poder te ajudar, seja com projetos, seja com a parte de gerenciamento, seja com a parte de pré-obra, seja de habilidade, orçamento, ou com alguma consultoria, algum auxílio durante a obra. Então, deixa os seus contatos ali pelo link da descrição e aí a gente vai entrar em contato com você para marcar uma reunião. E aí tem mais outros 2 links. Um link sobre um e-book como você construir sem surpresa, então para você entender a importância de habilidade financeira, análise financeira em cima de um projeto para você ter clareza e para você ter realmente clareza sobre onde estão os custos da sua construção e só começar a obra com garantia, com segurança de que esse é o caminho, que esse é o investimento que você pretende realmente fazer para sua casa. E também temos um checklist para o sucesso da sua obra, então tudo que eu considero hoje importante para ser feito, desenvolvido antes de começar a obra, para que chega lá na frente você tenha a maior chance possível de sucesso ali durante a sua obra. Agora vamos começar o vídeo. Igual eu falei, vou seguir as etapas da obra, né? Então, de cada etapa eu vou lembrando aqui de situações que a gente teve durante as obras para que você possa ir entendendo o que pode acontecer em cada etapa, como é o erro, para que você não cometa. Então, somente você que está neste projeto ainda, vai ser muito importante você assistir essa sequência de vídeos aqui, porque com certeza muita coisa você vai poder sanar, e eu tenho certeza. Aquele investimento que às vezes você achou que poderia ser um pouquinho mais caro, poderia dar a sensação de ficar caro, será que vale a pena mesmo? Eu vou te mostrar que realmente vale a pena. Todos não, mas praticamente todos os investimentos bem feitos antes de começar a obra se refletem com uma qualidade posterior na obra ou para uma garantia de não ter algum desses problemas que eu vou passar aqui. Então, começando pela fundação. Fundação, eu já quero lembrar até da primeira obra que a gente fez. A primeira obra que a gente fez era uma fundação elevada, então foi feito os pilares e a laje elevada do solo, era um terreno em desnível. E aí essa fundação foi feita antes da gente chegar, né? Quando a gente fez a obra, a fundação já estava até feita ali. E beleza. E aí a gente era totalmente inexperiente, era a primeira obra. Tínhamos noção ali que precisava de fazer as conferências, das medidas, estava dentro da estrutura, estava conforme a estrutura ali, até para poder sair, porque era uma casa cheia de recortes, então até para ter uma referência de onde seria melhor sair, onde começar a colocar os painéis ali. Porém, aí é onde se conta a inexperiência, a gente acha que vai ser o melhor ali, mas nem sempre é. E aí, beleza, começamos. E ao conferir as medidas, a gente entendeu ali que as medidas não estavam conformes. Então, centímetros a mais para um lado, centímetros a menos para o outro.
não estavam conforme a planta de estrutura ali para a estrutura colocar certinho. Porque o ideal da estrutura, dentro da fundação, é a estrutura apoiar, vamos ver que aqui é o limite da fundação, a estrutura estar 100% apoiada e faceada com a parte externa aqui da fundação, porque depois vem as placas, a placa pode até descer um pouquinho para fazer uma brincadeira aqui nessa fundação. E lá se tratando de uma casa elevada, seria ainda mais interessante. Ou até a estrutura, às vezes tem algumas coisas que coloca a estrutura 1 centímetro para fora, que aí faz uma pingadeira melhor ainda e dá mais garantia. Mas é o limite, mas se isso a estrutura não está apoiada, não vai ficar legal ali para a estrutura em si. E aí essa fundação tinha essas falhas, não estava com as medidas corretas. E aí a gente consciente disso. E aí a gente demorou muito tempo, e aí junto com pré-conhecimento, eu não lembro até se a gente chegou até a comentar isso com o cliente, aí o cliente ficou com isso na cabeça. E aí a gente posicionando a estrutura e a estrutura não batia, não estava. Tinha local que a estrutura estava ficando totalmente para dentro. Às vezes dava 3, 4 centímetros para dentro. E aí, não sei se foi a gente que falou pro cliente, ou ele ficou em algum outro lugar, e aí ele sabia disso, tinha que ficar faceado, e aí o cliente começou que tinha que ficar externo, tinha que faceado externo, e a gente foi ali, tentando, puxando a estrutura para lá, para cá, para jogar ela para fora, só que a gente já tentando que não adianta, principalmente depois que você já aprumou, já alinhou, quadrilhou a estrutura, se você ficar puxando ela, você vai tirar todas essas referências, né? Então, a gente ficou nessa do cliente e a gente não tinha experiência também de posicionar, de virar para o cliente, olha cliente, a sua fundação está errada. A estrutura veio nas medidas que foi feita ali o projeto, e aí a sua fundação está errada. A gente não pode ficar aqui tentando dar jeito numa estrutura, porque a estrutura é o que é, a estrutura veio. Estrutura de steel frame, a gente está falando de industrialização, as peças montadas, já chegam ali prontas para a obra. A gente não pode ficar dando ajustezinho ali para deixar ali, ficar corrigindo outros erros antes. A gente fala, a precisão da estrutura é de milímetros. E aí, às vezes, eu operaria precisando de centímetros, né? Então, aí a fundação gerou esse problema. No final deu certo, depois de um tempo, a gente conseguiu chegar no meio termo, mas eu lembro que a gente perdeu muito tempo tentando fazer esse ajuste. Depois que a gente entendeu que a gente não podia fazer isso, aí para corrigir, a gente acabou perdendo muito tempo, sendo que o ponto era entender que a fundação foi feita errada. Se quisesse que arrumasse na estrutura, vamos ver, não é impossível arrumar na estrutura, mas entender que teria um custo, um prazo, porque teria que fazer novas peças, ou aumentar, pedir novos perfis para aumentar ali, para chegar no limite conforme estava a fundação. Então, aquele negócio, o entendimento de que, principalmente, aqui eu vou falar, vários erros acontecem porque a obra não tem alguém responsável por todo o processo, e aí se tem um processo que foi feito antes e vem outro, se não estão interligados de alguma forma, acontece esse tipo de problema. E aí pode ser que algum vai sair lesado. E a pessoa não pode simplesmente ir lá ficar arrumando a estrutura, trazendo mais tempo sem cobrar por esse serviço. Então você que está construindo, você cliente que vai construir, entenda isso. Ou se você está fracionando a sua obra com várias pessoas responsáveis para fazer a fundação, depois contratar alguém X, entenda isso. Se der algum problema, depois essa pessoa desistiu, o justo, aqui a gente fala, hoje eu trabalho, eu entendo muito a importância da justiça na obra, tanto do seu lado que vai construir, tanto do lado do pessoal que está trabalhando. O pessoal que está trabalhando realmente sofre muito prejuízo por causa dessas situações que não foram bem planejadas. Então, o justo é, se tem um erro do anterior, o justo é essa pessoa pagar. E às vezes não é aquele valor que você acha que vai ser só vai 1, 2 dias, não, é todo um processo. Todo empreiteiro trabalha com agenda, então a conta não é simplesmente fácil desses aditivos. Então tem que entender que é muito melhor ajustar antes, saber quem é o responsável antes. Se possível, essa pessoa que vai montar a estrutura, acompanhar a fundação, a hora que estiver lá na forma, ele já tem um projeto de estrutura do Steel Frame, já confere as formas ali, já vê se está tudo certinho, faz a conferência conjunta, todo trabalho conjunto. Está ok, concreta. Porque aí depois facilita até para o trabalho dele. 2 horinhas que ele vai perder ali para ajudar a conferir a forma, vai facilitar para o trabalho dele. Às vezes ele nem vai cobrar, porque ele já vai estar acompanhando, está com a obra fechada. Então entenda a importância disso na fundação,
também. Depois uma outra obra, depois a gente teve uma outra obra também, a gente jogou com a fundação já feita, mas essa não teve tanto problema, que foi um radier, teve problemas, alguns probleminhas de limite, de rebaixo, mas não foi tanto. Mas também teve que ficar fazendo correções depois, porque não estava casado o processo projeto, obra como um todo, né? A obra é interligada, não é só, o cara da civil, vou lá contratar a fundação, aí depois que eu tô com a fundação, eu chamo a pessoa do Chico. Até porque uma das vantagens do Chico é na velocidade. Então, o ponto é você fazer fundação e já tá montando os painéis de Chico. Se você não fizer isso, você acaba perdendo muito tempo ali na sua obra, que você poderia ganhar na velocidade dela. Então, de fundação, basicamente, foram esses os problemas mais críticos que a gente teve. Aí existem outros pontos importantes. Sempre fundação é importante ter um gabarito bem feito, com as marcações, principalmente quando a gente vai alocar pontos de hidráulica e elétrica. Hoje a gente está organizando na fase do projeto para todo mundo ter o mesmo eixo. Para ter um projeto, a gente faz projeto de arquitetura executivo, projeto hidráulico, projeto fundação, elétrico, todo mundo parte do mesmo eixo. Então todas as medidas, cada um com as suas respectivas medidas que interessam com o projeto, vão sair de um eixo e vão ter uma cota ali. Porque depois, quando a gente fizer o gabarito, a gente chama o topógrafo vai marcar cada um desses eixos. E a gente pode mudar de cor, a hidráulica, ele marca lá com a forma azul, o cara da hidráulica saber qual é o eixo ali que ele vai ter que colocar determinada tubulação. Então, isso facilita demais, principalmente casos que tem muita tubulação passando pela fundação elétrica, para a fundação sair retinha, alinhada, facilita muito trabalhar com gabarito bem feito e esses eixos já coordenados marcados pelo topógrafo. Traz velocidade e traz precisão para a obra. Eu vejo muita obra também fazendo gabarito de qualquer forma, e aí esse gabarito não serve para nada, não funciona, e aí ficam dando jeitinho para fazer essas marcações de tubulação, de elétrica. Então, hoje a gente coloca nos nossos cursos fazer isso, ter um gabarito bem feito, e aí chamar o topógrafo e marcar esse jeito certinho. Mas precisa estar interligado com o projeto. O projeto precisa de ter todas essas mesmas referências ali para minimizar os erros. Aí falando de fundação, eu falei a fundação e o que é o serviço que a gente precisa fazer simultâneo? Montar os painéis. Então falando de montagem de painéis, alguns problemas que a gente pode ter é de logística. Logística da fábrica, porque assim, não é tudo perfeição, vai chegar o aço ali na obra e pronto, vai estar tudo perfeito. Precisa entender que a máquina vai produzir o aço, lá na fábrica vai ter uma pessoa separando esses painéis, juntando, agrupando ali para botar no galpão e ir para sua obra. Então, nesse caminho acontece problemas. Temos a máquina, pode acontecer um problema também, às vezes achou que ela não vou falar imprimir, que é mais fácil, vamos dizer, ela imprimiu todos os perfis e acabou que, vamos dizer, a treliça aqui e uma pecinha da treliça não veio. Ela não imprimiu, o cara ali, às vezes, no momentinho ali que a máquina está funcionando, vai ficar ali olhando para ela o tempo todo, não viu, empacotou e mandou para a obra. Chega lá na obra, pode não ter essa peça ali. Ou na hora de agrupar, já aconteceu também de misturar as peças, então perde-se muito tempo procurando as peças, ou peça vir sem identificação, ou os painéis que virem não tem uma organização lógica. Vamos dizer, uma casa de 2 pisos, a gente vai ter painel de parede de térreo, vai ter painel de laje, vai ter painel de segundo piso, vai ter painel de cobertura. Então, vamos ver, tem 4 divisões de painéis. E aí esses painéis, essas peças vêm todas misturadas. Quando que o importante seria em cada uma separado, porque na hora de montagem o pessoal começa montando o que eles vão elevar lá na fundação primeiro. Então começa montando parede, depois você vai para a laje, depois vai para a cobertura, depois vai para o segundo piso e depois vai para a cobertura. Agora, se está tudo misturado, dependendo, o pessoal na obra não vai parar primeiro para separar tudo. Isso aqui é cobertura, isso aqui é parede de terra, isso aqui é laje. O pessoal vai querer só sair montando. E aí quando vê, já aconteceu na obra, a gente chega lá, a casa de 3 pisos de cobertura. Então a gente tinha parede de térreo, tinha laje do primeiro, tinha parede de segundo, tinha laje de segundo, parede de terceiro e cobertura. E aí chega lá o pessoal montando, o pessoal está montando a cobertura. E a fundação lá já feita, teve um atrasinho na chegada do ar, o
simulação lá feita, o pessoal montando cobertura, como eles poderiam montar a parede de térreo, dividir a equipe e ir lá começar a elevar os painéis de térreo. E a gente vai sempre reorganizar. Então aquela importância da gestão, do acompanhamento, porque às vezes um pouquinho que você vira, e principalmente ali se você não tem um conhecimento, porque às vezes você pode até estar ali junto, mas você não tem esse conhecimento de logística, de falar para a pessoa e mostrar para a pessoa, olha, monta aqui, porque depois vai fazer aquilo aí. E a gente até falado, monta ali para você já ir levando, mas aí você vira um pouquinho é, ali. No caso ali a gente estava com a pessoa acompanhando a obra que não tinha ainda tanta experiência, a gente estava treinando ela para o steel frame, então também tivemos essa dificuldade, aí até para ela passar a informação ela não compactou tanto. Ajustes nossos aqui da empresa também faz parte do processo, mas a gente viu ali no tempo hábil o pessoal se reorganizou. Mas tudo isso a gente tinha conhecimento, imagina você fazendo e você não tem esse conhecimento ali para poder organizar. Você está acompanhando, o pessoal está montando. E aí está se perdendo um tempo enorme. Você poderia forçar, cara, você não consegue trazer mais duas pessoas para poder trabalhar, que aí vão montando aqui, a fundação está lá pronta, os outros já vão elevando, olha o tempo que você vai ganhar. Então isso a gente vai aprendendo com o tempo, com o funcionamento com o processo. E aí o ponto que a gente precisa de estar atento em relação a isso, logística. Para trabalhar com a sede, a gente precisa ter muita organização. Precisa de muito, se não tem um gestor, precisa confiar muito na equipe da gestão para eles terem essa organização. Porque falta uma peça, precisa já anotar. Só que a gente tem outro problema. Às vezes o último painel também vai faltar uma peça. E aí, dependendo de onde você comprou o aço, você não pode simplesmente ficar mandando. Ah, faltou a peça X aqui da treliça tal. Aí amanhã, faltou aqui o perfil. Todo dia você ficar mandando, a empresa não vai estar te mandando lá. Então você tem que ainda agrupar. Então a gente acaba dependendo muito também da logística dessa empresa que vai fornecer esse aço, porque ela também pode afetar o desenrolar da sua obra. Se ela não tiver um controle rígido ali do fornecimento desse aço, da organização desse aço, ela pode trazer problemas para a sua obra. Muita confiança, normalmente tem que contrato com essas empresas, não precisa ter um contrato amarrado. E aí, de novo, a gente ter consciência de que o erro de um pode prejudicar o outro, tem que ter consciência, olha, você é maior, cara. Se você tiver um problema com o aço, se eu fizer a equipe lá da obra trabalhar 2 dias a mais, 3 dias a mais, então é um prejuízo enorme do pessoal da obra, por causa de um erro seu. Estou falando do erro de cada um. Então, se você fazer, você tem que entender que você vai acarretar um custo ali para o prestador de serviço. O prestador de serviço não pode estar absorvendo os erros dos outros. Quando o cara erra o erro dele na execução ali, beleza, faz parte, ele tem que assumir mesmo. Agora, ele ficar absorvendo os erros dos outros, isso aqui é um prejuízo, cara. Realmente ele já não vai ter um preço ali com muita folga. E aí, se ele ainda está absorvendo custos, que às vezes até de pessoas maiores que ele, é complicado. Então precisa muito estar muito bem amarrado, o projeto bem feito, amarrado com empresa que vai fornecer social para não ter esse tipo de problema que pode trazer transtorno de anônimo. Fora que você está durante a obra, você tem que minimizar tantos problemas, e aí vem todo dia, tá faltando isso, não veio aço, a peça está errada, a peça está bagunçada, a peça está misturada, já aconteceu, a peça está misturada. Então isso vai causando um transtorno muito grande para o pessoal na obra, para o tempo na obra ali em si. Então a gente precisa dessa organização, precisa dessa confiança, desse alinhamento com a empresa ali. Por isso que eu peço sempre atenção, às vezes a gente fica fazendo serviços muito rápidos e a rapidez às vezes é inimiga da perfeição, às vezes não, na maioria das vezes ela é inimiga da perfeição, sempre vai ficar alguma coisa para fora. Então vamos se planejar, vamos começar as coisas com antecedência, para que esse momento até a empresa que oferecer o aço, ela não tem que produzir o aço com muita pressa, com certeza vai acabar. Então a pressa vai ser inimigo da perfeição. Vai chegar lá, vai ter coisa faltando, e aí vai para mandar, e depois aí você vai mandar essa informação que está faltando para ela mandar de volta. Vai se perder muito tempo. Então, essa parte de montagem do aço, a gente precisa estar muito atento com isso. Alinhamento com a fábrica, de como ela vai entregar esse aço, e planejamento ali de montagem, organização, separação, que começa ali com a logística da empresa, né, dela já colocar essas peças organizadas de uma forma separada. Hoje tem até forma, eu já vi que
que os painéis vêm embalados, né? Então, podem ser embalados por fitas de cores diferentes. A parede térmica tem uma cor, laje vai ter outra, cobertura. N estratégias, né? Precisa de formar estratégias junto com a empresa, com o celular, que aí a gente vai minimizando esses possíveis problemas. Se às vezes você até estiver misturado, você vai bater o olho azul é terra, então fica mais fácil até para poder separar e pegar ali para poder ir montando. Então, esses são os pontos aí da parte de montagem. E aí depois, estando tudo certo, a gente vai para elevação desses painéis. Então, montando todos esses painéis, vamos para elevação. Hoje, o que eu considero muito importante para a elevação é mantenha o gabarito. Então, se você fez o gabarito de uma aprofundação, mantenha ele para a elevação, porque você vai ter as linhas de limite da fundação. Porque às vezes a tábua pode ter abrido, às vezes a tábua pode ter, na hora H, ter fechado um pouquinho, e se você desmonta o gabarito, você perde a referência do alinhamento. Está marcado já para um topógrafo, medida certinha. Então, você não vai ficar perdendo tempo ali medindo fundação, você já vai ter as linhas ali respectivas no gabarito, e aí você vai soltar essa linha e vai colocar o seu perfil ali daquela forma. Se tiver um problema na fundação, tem que corrigir a fundação ali para ali. Se é picotar a fundação, se é preencher a fundação, tem que pensar nisso. É muito importante, eu considero muito importante manter esse gabarito até a elevação. Depois que elevou, travou, fechou o esquadro, fechou o alinhamento, aí beleza. Pode desmontar gabarito, pode limpar essa parte ali. E seguir com o travamento da estrutura. Mas antes disso, não podemos tirar o gabarito, porque ele vira uma referência grande. Aí falando de elevação, acho que a gente teve esse problema, igual eu falei daquela primeira obra, de inexperiência, de começar a mexer com a estrutura, e depois trouxe um retrabalho muito grande pra gente, de voltar, né, entender? Pô, a gente arrumou tudo, a gente vai ficar puxando o pé da parede e a gente tira ela do fundo. Então, isso foi muito importante, a gente entender que fundação é aquilo, então por isso que eu falo hoje para manter o gabarito, porque se você não está a estrutura, depois a fundação tem que se arrumar de alguma forma. A estrutura precisa chegar, manter as medidas ali, porque é o corpo da casa. Principalmente, se você está fazendo uma casa em um condomínio, você não pode ficar chegando a sua casa para o lado, então um espaçamento ali para o muro. Está mexendo, tem que ficar ali na posição marcada pela topografia e marcada pelo projeto. Então é isso, se atentar a esse ponto. Muito fala também, que não vou dizer que foi problema nosso, que a gente acabou corrigindo, mas quando eu comecei a trabalhar com steel frame, o pessoal falava, a obra de steel frame não tem problema de esquadro, de pluma, tudo. Pelo contrário, gente, é obra. Se você pega um quadrado, é o quadrado feio assim, se você pega um quadrado e você gira esse quadrado um pouquinho, ou se você gira ele todo, não. Se você gira ele todo, você perde o alinhamento. Então, às vezes, pode ter um esquadro, mas não está alinhado. Se você pega o quadrado e aí uma peça dele você começa a movimentar um pouquinho para ajustar alguma coisa, você já começa a perder o esquadro do canto. Às vezes, se você mexer até duas, você pode perder esse esquadro. Às vezes, pode estar paralelo ali, mas você perde a referência do esquadro que você está perdendo. O alinhamento também. Então, é muito minucioso. Não dá pra cair nessa, as peças vão fechar ali e aí vai estar tudo perfeito, vai estar alinhado, vai ter quadrejado, vai estar formado. Não. Vai fechar, mas se quiser fechar alinhado e consequentemente quadrejado. Conferir todas as medidas. Normalmente o projeto de estilo ele já vem com as medidas na diagonal para poder, de todos os ambientes, para poder conferir o quadro dentro dos ambientes. Então é isso que precisa fazer. Não dá pra sair montando a estrutura, fechou a estrutura, casou lá a última peça, tá tudo fechadinho e achar que tá tudo quadrejado, tá tudo alinhado. Cuidado. E principalmente cuidado com velocidade demais nessa parte de elevação, que algumas coisas podem ficar batidas aí. Aí, elevação, outro ponto importante é a parte de fixação da estrutura, os parafusos ali. Então, o projeto vai detalhar cada local de parafuso ali, onde que precisa de fazer reforço na estrutura, então precisa ter muita atenção nisso. O pessoal de montagem, olhar o projeto. O pessoal que está acompanhando a obra, olhar, conferir, né, a execução, se está conforme o projeto. O cliente, aí que entra a importância disso. Não dá para simplesmente contratar lá o pessoal da execução, tem que ter alguém para conferir esse serviço, para guiar esse pessoal. Estou falando que sempre é importante. Às vezes a gente acha, vou contratar, vou economizar.
Mas tem muitos detalhes que às vezes podem passar batidos e acabar ficando mais caro. Além do processo de organização, de comandar, tempo, tudo, acaba sendo afetado se você é leigo e não entende do assunto. Então a gente teve um problema, inclusive, e detalhe, quando a gente, até voltando um pouquinho na parte da montagem, tem algumas treliças que são reforçadas, que às vezes é pedido aqui 2 parafusos em cada diagonal aqui para reforçar. É uma cobertura muito pesada, aí pede 2 parafusos. Só que a gente trabalha com um projeto, não vou dizer que não foi erro nosso, mas na época foi parecendo que foi o erro só nosso, não foi o erro de outras pessoas. A gente estava na parte da execução, que a gente estava simplesmente executando, não fez mais nada, a execução do steel frame era a nossa responsabilidade, né, como se chama de obra. E aí beleza, fizemos a montagem, o pessoal nosso de montagem era muito, nessa questão desses detalhes, eles eram muito atentos, um pessoal bem bacana, que eles eram muito atentos nisso, eram bem preocupados com isso. Fizeram a montagem, tudo, e aí a obra teve vários problemas ali, extras, acima da gente, né? E enquanto isso a gente foi ficando na obra ali. Não vou entrar nos detalhes, mas a gente foi ficando na obra, foi fazendo. E aí, nesse meio de sai gente, entra gente, chegou um momento ali que o projetista da estrutura, que eu nem conhecia, apareceu. E aí ele reparou as estruturas do lado da cobertura e ele viu que não tinha esses parafusos aqui. Aí eu fiquei preocupado, né? Nossa, estranho, porque o pessoal normalmente eles estão atentos com isso, né? A gente sempre conversa sobre isso, eles estão atentos. Fui buscar os projetos. Vai montar essa treliça. O pessoal na obra, eles recebem um caderno de montagem, são várias folhas. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando como é o projeto também, volta para vocês verem ali. São várias folhas mostrando cada painel, cada peça como tem que ser montado. Aí eu voltei na peça dessas treliças lá para olhar. E não vi. Aí fui indagar o projetista ali sobre isso. Ele, não tá aí não, tá lá na folha tal. Na última folha. E aí a folha que tava era... A sequência do pessoal na obra pega o caderno de montagem para montar todos os painéis e depois ele pega a planta de detalhes que vai ter a elevação, para ele saber onde é cada painel lá no local da fundação para ir fazendo a elevação da estrutura. E aí esse detalhe do reforço estava na última página dessa planta de elevação. Então assim, pessoal, já tinha todo montado, eles já tinham elevado toda a estrutura e lá na última página, ele já está tudo no lugar, num cantinho ali, tinha esse detalhe. Vamos dizer, poderia ter olhado todo o projeto, ficado com isso na cabeça, tentado o pessoal lá, que o professor não está lá, aquela feliz, tem que ter o detalhe, e é para fazer isso. Na época fiquei muito chateado, porque foi colocado como culpa 100% nossa, assim, né, de ter esquecido de não ter colocado esses parafusos, né, por ser cultural, extremamente importante. Mas assim, hoje com a consciência limpa, eu tenho sim minha parcela de culpa, mas o projetista tem culpa, as pessoas que estavam gerenciando têm culpa, porque tinham pessoas acima de mim, então, as pessoas que estavam gerenciando têm culpa também, mas o principal é o projetista. Porque se a gente está fazendo um projeto, eu trabalho com um projeto aqui, se eu quero especificar um detalhe, eu preciso fazer o detalhe naquele momento que a pessoa vai fazer o serviço. Então, se precisa de ter um parafuso a mais, eu preciso daquele detalhe parafuso a mais na hora que a pessoa está fazendo o serviço. Ele não vai colocar esse parafuso a mais depois que a peça está todo lá montado, ele fica montando escada para colocar parafusando esse parafuso a mais. Que foi o que acabou tendo que ser feito. Então, assim, atenção de... Por isso que é importante. E aí, com esse tipo de situação, que foi a gente organizando a nossa empresa, entendendo, porra, olha, esse tipo de erro que acontece, vai lá e machuca a pessoa que está na obra. Então, isso fez a gente entender que precisa de ter alguém organizando todo o processo, desde o projeto até a obra, e interligando tudo isso. Porque se cada um é feito com o braço, vai sempre ser apontado o dedo para o mais fraco. E como a gente passou por obra, por execução ali, tendo equipe, não sabe, o dedo mais fraco é o pessoal da obra. E eu não estou minimizando os problemas que também o pessoal de obra às vezes comete. Sim, comete. Mas às vezes o pessoal de antes cometem erros mais grotescos, mas por estar no computador, tranquilinho ali, tá só ali para apontar o dedo, acabam saindo isentos. Hoje eu considero que foi esse caso, mas consciência limpa, tudo deu certo, depois se ajustou. Mas é importante eu falar aqui, para que não aconteça com você.
tenha atenção com isso. E quando acontecer, se acontecer um tipo de problema desse, saiba separar. Saiba dar responsabilidades a todos os responsáveis. Entenda isso. Obra é impossível culpar só uma pessoa, a não ser que seja igual isso. Agora a gente posicionou a empresa porque, opa, peraí, sem estar sendo culpado por parte, a gente está aqui, ó, num pedacinho da obra, a gente está sendo culpado por isso, então por que a gente não é responsável por tudo logo? E aí agora, se alguém querer culpar, a gente culpa a gente por tudo. Então foi por isso que a gente agora trabalha desde a fase de projeto. E se de projeto a obra acontecer alguma coisa, é culpa nossa. Porque a gente era responsável por interligar todas as informações. Culpa nossa com cada um do erro específico. Se é da estrutura, é nossa com projetista. Nossa com projetista e com montador. Agora, culpar um profissional não dá. E aí, esse é um tipo de problema que acaba acontecendo na obra ali, nessa parte de elevação. Então é muito importante ter essa conferência. Hoje a gente tem um processo no gerenciamento para conferir toda essa estrutura, que acaba criando um trauma na gente, né? Toda fase de aprendizagem tem um trauma, então a gente tem um processo, conferir, então chega um momento ali, tá praticamente, tá. O pessoal falou que terminou ali a elevação, então a gente passa conferindo toda a estrutura, todos os parafusos. Normalmente sempre está faltando algum parafuso, a gente já perde, eles colocam. Então, são detalhes muito importantes na parte de elevação, parte de parafusamento, alinhamento, os quadros. São os pontos importantes que já erramos ou para ter retrabalho, já erramos, ou igual essa história que eu contei. Então, é uma fase muito importante e se tratando de uma obra de steel frame, talvez a mais importante, né? Porque vai ditar toda a sequência da obra e a durabilidade da obra também. Eu vou parar por aqui. Chegamos só em 3 etapas. Vamos ver quantas partes vai dar esse vídeo para não ficar muito longo. Acho que já foi muita informação para você digerir, entender. Então, se você está nessa fase de planejamento, vai começar projeto de fundação, de estrutura, se atente já a esses detalhes, converse com as pessoas, já cuidado com separar demais. Se você está separando, já começa a entender quem que são as possíveis pessoas. Se você já está fazendo projeto, começa a entender quem são as possíveis pessoas para construção, para trazer essas pessoas para participar juntos, eu tenho certeza que vai diminuir muitos problemas possíveis para a sua construção. Vamos passar mais tempo planejando e menos tempo executando. Não se engane achando que correr com o início da construção vai fazer você ter a sua obra antes. Você vai ter a sua obra mais demorada, porque vai chegar um momento que vai ter situações como essa e não tem como, tem que parar e arrumar. E tudo vai gerar custo ou injustiça com outras pessoas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com pessoas que você conhece, que planejam construir, com pessoas que planejam trabalhar com Light Steel Frame. Curtam esse vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Deixe nos comentários o que você achou, se você já iniciou sua construção e teve algum desses problemas, se você trabalha com steel frame e já teve algum desses problemas, deixe nos comentários, vamos discutir, vamos compartilhar para que a gente cada vez mais tenha menos problemas como esse. Um abraço e até o próximo vídeo.